Eu vou gravar, depois eu coloco no YouTube lá. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem? Tudo bem, professor. Bom demais. Tá melhor? Tá Tudo melhorando? ok. Tô todo zoado aqui. Combinei comigo mesmo que se amanhã eu acordar mal, eu vou no médico. Melhoras aí, professor. Eu vacilei, na verdade eu tava mal na terça-feira e fui dar aula. E aí, acho que o ar-condicionado, não sei, aí piorou absurdamente. Bom, então, a gente estamos entrando aqui na última parte do curso, né? Pelo que eu entendi, semana que vem é feriado, né? Não vai ter aula. Faz sentido? Sim, Corpus Christi. Então, aí a gente não tem aula dia 8, aí a gente tem aula dia 15, dia 22 e dia 29 a gente faz a última avaliação. Então a gente já está no finalzinho do curso, né? Bom, essa aula aqui, que é a dinâmica dos bancos e a economia monetária da produção, na verdade é uma extensão daquela discussão que a gente já fez para uma economia monetária da produção, né, que a gente viu lá no Cardim, e agora a gente expande essa teoria para a questão dos bancos. Lá no nosso programa, deixa eu ver se consigo abrir ele aqui. Pelo nosso programa, então, a gente já percorreu um monte de coisa, né? Tem 2 aulas de banco, né? Eu falei para vocês que essa aula 11 aqui eu ia dar um drop nela, ela é bem parecida com as aulas anteriores. Tem umas coisinhas diferentes ali, mas eu acho que a gente consegue viver sem isso. E aí depois a gente faz uma última aula de taxa de câmbio. E aí a gente termina o curso. Teria aulas a mais aqui, mas nunca dá tempo mesmo. Então a gente já está indo, né, para os finalmente. Tem a aula de hoje, depois a aula do dia 15. É isso? Isso, a aula de hoje. Depois a aula do dia 15 aqui, que é comportamento dos bancos e oferta de crédito no ciclo Miskian. E aí no dia 22 a gente faz a última aula, que é determinante da taxa de câmbio, né? Fazer uma discussão de taxa de câmbio. E aí depois a gente faz a última avaliação. Então meio que deu certo aqui com o meu cronograma. Eu não queria muito entrar em julho. As aulas, se eu não me engano, vai até o meio de julho, então pode ser que tenha algum retardatário aqui. Eu trouxe as provas para casa para tentar corrigir. Eu estava tentando corrigir na universidade, mas não estava dando tempo. Eu trouxe para casa, mas mesmo assim, esses dias eu não consegui corrigi-las, né? Bom, então a gente vai para a aula de bancos. Essa aula, basicamente, vocês podem pegar esse texto do Luiz Fernando de Paula aqui, de 1999. Assim, as provas que eu corrigi não estão ruins, não. Sim, teve alguns 6,5, ninguém tirou mais que 7,5, eu acho. Eu acho que ninguém tirou menos que 6,5. Eu acho que tá bom, eu acho. Mas eu corrigi poucas ainda, não dá nem para ter uma média. O que o Luiz Fernando de Paula fez? Ele juntou um monte de texto que ele já tinha publicado, e aí ele juntou tudo nesse livro aqui. Então vocês podem comprar o livro ou simplesmente baixar os PDFs. Se vocês tiverem dificuldade, quer ver, eu vou fazer isso logo, eu vou mandar para a Ellen, e aí a Ellen manda para vocês.
Então, basta vocês lerem o texto de 99 aqui que já resolve. Nesse texto aqui, o Luiz Fernando de Paula faz uma introdução, né, no texto, obviamente. E aí depois ele vai para o que ele chama de firma bancária na abordagem convencional neoclássica. Eu não vou fazer muitas perguntas aqui dessa parte, porque eu vou ir direto para a parte que eu acho que é mais importante, que é a firma bancária na teoria pós-keynesiana. Então, eu provavelmente vou fazer só questões que têm a ver com a introdução e com essa parte aqui da perspectiva da firma, numa perspectiva pós-keynesiana, né? Então é isso. Mas eu vou explicar o que é mais ou menos a abordagem convencional. Na visão clássica, então, os bancos são apenas intermediários financeiros. Estão apenas intermediando as transferências de recursos, poupanças, das unidades superavitárias para as unidades deficitárias. Então, na economia clássica, neoclássica, que você preferir chamar, que é aquela abordagem ortodoxa, o banco ele está simplesmente pegando o dinheiro de quem é superavitário, quem tem poupança, quem consegue economizar no final do mês, e transfere esse recurso para unidades deficitárias. Então é basicamente isso, né? Eles fazem vários modelos aqui super complexos, com função objetivo, derivada e tudo mais, né? Você faz conta até morrer, dá para a gente aprender a fazer essas continhas e tudo mais, né? Mas no final das contas, basicamente o banco ele não tem nenhum papel ativo, ele só está sendo um intermediador, né? É basicamente isso na teoria neoclássica. Esse texto do Fama aqui, que é um texto famoso, né, para quem estuda economia bancária, fala que o papel dos bancos é apenas de prover serviços financeiros. Então, o banco, nessa visão ortodoxa, ele não tem nenhum papel muito relevante na economia, né? Com banco ou sem banco, não faz muita diferença, porque os bancos, se você tivesse uma casa de clearance, né, que simplesmente pegasse o recurso de quem está superavitário e passar para quem está deficitário, essa casa de clearance já resolveria o problema. Então os bancos eles não têm nenhum grande impacto na economia, porque no fundo ele só está transferindo dinheiro de mãos, e aí como ele dá a garantia para aquele recurso, seu microfone está aberto, Pedro. Como ele dá a garantia para aquele recurso, ele pega uma parte de um determinado lucro, digamos assim, né? Então você vai lá no banco, deixa dinheiro no banco, deixa dinheiro lá na sua conta corrente, o banco vai pegar esse dinheiro, ou deixa na poupança, o banco vai pegar esse dinheiro e emprestar para outra pessoa, e aí ele assume o risco desse crédito, né? Então é bastante restrita, se você for ver. É curioso, eu estava vendo, na época que a gente estava montando o mestrado profissional aqui na UFPA, eu fui ver bastante o mestrado profissional em economia bancária da GV São Paulo. E é basicamente essa ideia aqui, né? Essa ideia de você aplicar essa teoria neoclássica, ao modo de funcionamento dos bancos. Basicamente isso. E você mantém a ideia de que o banco ele é só um intermediador financeiro. O Tobin, em 1987, fala que na visão nova dos bancos comerciais, o volume de reservas não se constitui no constrangimento para o tamanho do banco, na medida em que o uso que eles fazem das reservas disponíveis pelo sistema bancário é uma variável que depende da oportunidade de empréstimos e das taxas de juros. Então, os bancos eles podem, eles têm lá o recurso e aí eles vão
emprestar se tiver oportunidade ou dependendo da taxa de juros, né? Se a taxa de juros estiver muito alta e o risco do empréstimo for muito alto, talvez eles prefiram fazer rolagem no overnight lá do sistema financeiro. Mas o que é importante? O importante é que nessa leitura aqui você não precisa ter reservas, né? E isso na teoria pós-keynesiana é muito claro. Você não precisa ter depósitos para você poder fazer empréstimos, né? Os bancos podem usar os lucros, né? E às vezes nem precisa usar os lucros, né? Às vezes é só transferência ali de moeda, né? É só número mudando de uma conta para outra, né? O pessoal faz uma estimativa de que o tanto de dinheiro que circula na economia é 5 vezes maior do que o tanto real de dinheiro que existe, né? Então, 4 vezes mais aí, 5 vezes mais do recurso que está circulando na economia, ele nem existe fisicamente. Se todo mundo for sacar o dinheiro no banco, você não consegue, né, ter acesso. Então, com base nessa visão nova, foram discutidos modelos neoclássicos da firma bancária, que caracterizam os bancos como firmas maximizadoras do lucro, que procuram atender a demanda de tomadores e emprestadores de recurso, até o ponto em que a receita marginal dos ativos se iguale ao custo marginal de suas obrigações. Então, assim, é a mesma história neoclássica de sempre que a gente já viu, né? A mesma coisa lá na maximização do consumo, né? O cara vai ter uma restrição orçamentária, vai ter uma curva de diferença, aí ele vai maximizar o quanto que ele vai consumir quando essa retro orçamentária foi igual a taxa de substituição, né? Ou seja, quanto você vai substituindo o X1 por X2, aí quando essas duas taxas se igualam, é quando você tem uma maximização do consumo, né? Aqui é a mesma coisa que está acontecendo, né? Os bancos vão maximizar de acordo com a demanda dos emprestadores e ele vai ter um custo para emprestar esse dinheiro. E aí vai ter uma hora lá que ele vai chegar na maximização. Então, mesmo no que o Tobin chama de nova visão, o banco ele ainda é um intermediador financeiro. Ele não deixou de ser um intermediador financeiro. São só modelos mais sofisticados, como eu falei para vocês, né? Você faz conta até morrer, né? Vai ter uma função objetiva, não sei o que, faz conta até morrer, até a hora que você vai maximizar o lucro do banco, que vai ter a ver com retorno, com o custo do depósito e por aí vai. Então não é muito diferente de tudo que a gente já viu na teoria neoclássica, digamos assim. Na abordagem pós-keynesiana da firma bancária, os bancos têm preferência pela liquidez. Desculpe. Então a gente está vendo aqui, né? Então a gente traz elementos como aquela questão da preferência pela liquidez para pensar como que o banco vai ter mais lucro, né? Então, os bancos, eles vão emprestar mais ou menos dependendo da preferência pela liquidez deles. E essa preferência pela liquidez é impactada pelas expectativas de um futuro que é incerto. Conformando seu portfólio por meio de conciliação de lucratividade e escala de preferências pela liquidez. Então, assim, por exemplo, depois da crise de 2008, os bancos, né, mesmo com o Banco Central americano jogando muito dinheiro na economia americana, mesmo assim, os bancos não estavam emprestando dinheiro. Por conta disso, porque eles têm essa escala de preferência pela liquidez. Então, se o futuro está incerto, eles vão deixar de investir, né? Eu lembro que lá durante a pandemia da Covid, assim que ela foi instalada, né, ali em março, abril de 2020, o Banco Central lançou uma nota pedindo para que os bancos não aumentassem a provisão, né? Ou seja, pedindo para que os bancos não aumentassem a preferência pela liquidez deles. Justamente por conta disso, né? Porque em momentos de incerteza,
a atitude de todo mundo é reter moeda, é segurar a moeda. E aí o fato dos bancos se comportarem dessa forma vai fazer com que a economia ela seja fortemente impactada pelo comportamento da dinâmica bancária. Então, na economia pós-keynesiana, dados os pressupostos que ela trabalha, ou seja, a ideia da preferência pela liquidez, né, a questão da lucratividade, da incerteza sobre o futuro, faz com que os bancos assumam um papel importante no próprio ciclo econômico, como a gente vai ver na próxima aula. Então, os bancos são vistos como agentes ativos que administram dinamicamente os dois lados do balanço. O que significa isso? Os bancos têm o lado dos ativos e o lado do passivo, né? Então, aqui do lado do ativo do banco, tá os empréstimos que ele fez para a gente. Então, a gente foi lá, pegou um empréstimo, isso aqui é um ativo do banco. E um passivo nosso, né? Do lado do passivo tem, por exemplo, a poupança. A poupança é um passivo do banco. E aí, se a gente levar em consideração essa questão de que o banco ele só não está intermediando a coisa de agentes superavitários e agentes deficitários, o banco aqui ele vai ter um papel ativo na economia, inclusive de administrar esses dois lados do balanço, né? Então, eu vou voltar nesse exemplo várias vezes, mas eu sempre lembro dos títulos de capitalização, né? Aqui na minha rua, vira e mexe, passa tipo um guincho com um carro em cima, carimbó da sorte, eu acho. Vocês já viram esse negócio, o carimbó da sorte? Vocês estão aí? É tipo um jogo do bicho legalizado. Mas assim, qual que é a ideia? É o jeito dos caras tentarem captar mais recursos, né? Muito banco faz isso, né? Eles fazem aqueles títulos de capitalização. O que é um título de capitalização? Você está vendendo para a pessoa um negócio que vai pagar menos que a poupança e é uma forma de você aumentar o seu lado do passivo. Porque isso melhora a sua administração financeira aqui, você vai poder emprestar mais. Né? Então, os bancos aqui, vendo por esse lado da teoria pós-keynesiana, eles são agentes ativos da economia, que administram os dois lados do balanço para tentar ter a maior quantidade de lucro possível. Bom, aqui a abordagem neoclássica, eu não vou me apegar a isso, então eu propositalmente estou passando aqui. Se vocês quiserem ler lá, vocês podem ler, mas eu vou me enfiar aqui a parte do essa parte da teoria pós-keynesiana mesmo. Mas assim, a teoria neoclássica ela não muda muito, né? Basicamente intermediário financeiro que está maximizando ali o lucro de acordo com as suas funções, com as suas preferências ali, né? Bom, na abordagem pós-keynesiana, os bancos são vistos como entidades que, mais do que meras intermediadoras passivas de recurso, são capazes de criar crédito independente da existência de depósitos prévios, através da criação ativa de moeda bancária. Então, o que acontece? O banco, pela própria lógica de funcionamento deles, eles nem precisam que você tenha depósito lá, né? Eles podem simplesmente prestar o dinheiro. Se você observar, ainda mais hoje em dia, né? É basicamente número mudando de conta, né? Que a gente quase não usa mais, né? No final do dia, os bancos vão lá e fecham as contas, né? Então, eles não precisam ter depósitos, né? Eles podem usar o próprio lucro deles, né? Eles podem adiantar recursos e por aí vai. Sim, Vitor.
Sobre essa questão dos bancos não precisarem de dinheiro físico, na verdade, eu acho que daria uma abordagem das fintechs, no caso. Não só das fintechs, né? Todos os bancos, se você for hoje em qualquer banco, em qualquer lugar do mundo, e todo mundo resolver tirar o dinheiro, não vai ter o dinheiro lá. É o que eu estava falando no começo da aula, né? Existe 5 vezes mais dinheiro circulando do que o dinheiro físico que de fato existe. Então não é Então, só as fintechs, são todos os bancos. então, tipo, já existia isso, mas as fintechs só meio que potencializaram isso. Eu não sei se potencializaram, teria que estudar para ver se de fato aumentou depois das fintechs. Mas já existia, então em 1990, que nem tinha internet direito, os bancos já faziam isso, né? No fundo, quando você ia lá com um cheque, depositava um cheque na sua conta, ou alguém, né? Não tem circulação de dinheiro, simplesmente. Não tem. E o banco vai emprestando dinheiro. Você deixa o dinheiro lá, a lógica é que você não vai tirar e o banco vai emprestando. Então é isso. Isso é uma coisa, inclusive, que o pessoal que estuda economia ecológica, eu não sabia disso, eu soube disso esses dias. O pessoal que estuda economia ecológica é contra, né? Eles são contra ter esse recurso, né, essa moeda que não existe circulando, né? No meu entendimento, é quando uma economia funciona. É tipo lutar contra a gravidade, né? A gravidade sempre vai levar isso aqui para baixo, né? Não, é mais do que isso, ô Lucas. É mais do que o multiplicador bancário. Aqui, simplesmente, os bancos emprestam porque eles podem. Eles não precisam ter o dinheiro, eles podem emprestar o lucro e por aí vai. Sim, Vitor. Então, tipo, esse pessoal desse grupo de pesquisa, eles são contra isso, mas praticamente isso já é a base da nossa sociedade atual. É assim, desde quando existem bancos? E, tipo, essa questão dos bancos, do multiplicador monetário citado pelo Lucas, é isso que faz a economia do mundo crescer, no caso. De um ponto de vista, de certo Sim, ponto de vista. é um dos aspectos que a economia cresce. É tipo o que é um multiplicador de crescimento, no caso, a grosso Os modo. bancos adiantam, né? Então, assim, pouca gente usa os recursos próprios para realizar investimentos. De forma geral, você pega dinheiro emprestado para o banco. Todo mundo, tá? Qualquer um que tenha um investimento, muita gente usa dinheiro emprestado do banco. Você faz um projeto de investimento, vai lá no banco, pega o dinheiro emprestado. Então, os bancos, eles acabam azeitando esse crescimento econômico, né? Por isso que o governo está chateado com o Banco Central, né? Porque a taxa de juros está muito alta e isso tem dificultado o crédito. Com a taxa de juros muito alta, o banco ele tem que cobrar um spread bancário e aí a taxa de juros de empréstimo fica mais alta, né? E aí fica mais difícil para investir. Então, os bancos aqui, nesse sistema de uma economia monetária da produção, é sempre assim, eles estão sempre emprestando dinheiro, por aí vai. Então, eles tomam suas decisões de portfólio orientados pela perspectiva de maiores lucros, levando em conta sua preferência pela liquidez e suas avaliações sobre a riqueza financeira, em condições de incerteza que caracterizam uma economia monetária da produção. Então, a gente volta para aquele mesma coisa que a gente estava falando, né? Os bancos eles vão construindo cenários de como vai ser o futuro, para a partir daí você tomar a decisão se você vai emprestar mais ou menos recursos, né? Então a concessão de crédito pelo banco depende fundamentalmente de suas expectativas quanto à viabilidade dos empréstimos, ou seja, da capacidade do tomador de oferir receitas futuras para cobrir seus compromissos. Então, o empréstimo bancário, dentro dessa visão pós-keynesiana, tem dois aspectos. O primeiro deles é a preferência pela liquidez. A preferência pela liquidez e o que a gente chama de moeda endógena.
seja, a moeda endógena é isso que a gente está falando aqui, né? Você não precisa ter empréstimo, o banco simplesmente pode ir emprestando recurso, né? Você não precisa ter depósitos para ter empréstimo. Então, parte do empréstimo depende disso, depende dessa escala de preferência pela liquidez dos bancos. E a outra parte do empréstimo, ela depende o que o Lavoie chama de creditworthiness, que é a capacidade do tomador de cumprir com seus compromissos financeiros, né? Aí aqui que entra aquele negócio de credit score, e um monte de outras coisas, né? Quem trabalha na área de risco sabe disso, né? Tem um monte de modelinhos de credit score, behavior score e por aí vai, que são as métricas que são usadas para você poder dizer se aquele agente vai poder ou não receber o empréstimo. Então tem duas dimensões o empréstimo. Tem a dimensão do ciclo econômico, que a gente está com a economia crescendo, com expectativas otimistas, ou nós estamos com a economia decrescendo, né? Ou a gente está com a economia decrescendo. Quando a economia está decrescendo, em recessão, os bancos tendem a aumentar a preferência pela liquidez. Então, às vezes, quando a economia está em depressão, mesmo com você tendo um bom crédito score, meu crédito score está lá acima do 900, né? Eu fui lá no Serasa e o meu crédito score está acima do 900. Mesmo assim, pode ser que você não consiga um empréstimo, porque os empréstimos também dependem da escala de liquidez do banco, ou seja, depende do ciclo econômico. Quando a economia começa a crescer, os bancos tendem a relaxar as restrições aos créditos e emprestar mais. Então, a incerteza afeta diretamente a formação das expectativas e a tomada de decisão dos bancos, pois o banco não somente deve tomar uma posição ativa com retorno estocástico, como deve financiar essas posições com base no seu passivo, que tem uma composição incerta. Aí, como eu estava falando, aonde foi? Aqui. A composição do lado do passivo do banco, ela é incerta, né? Você não pode, nem sempre você vai ter certeza que vai estar entrando recurso aqui, apesar de você não precisar, né? Então os bancos eles vão sempre olhando para esses dois lados da moeda. Então, de um lado, você tem a preferência pela liquidez, ou a escala de preferência pela liquidez. Do outro, você tem o credit score, ou seja, todos aqueles... Aqui é estatístico mesmo, tá, gente? Aqui a gente está falando de abordagens estatísticas. Você vai... Eu estou até escrevendo um texto aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês. Que é com o Rochon. Que é isso, que é de preferência pela liquidez, né? E moeda bancária. E aí eu estou fazendo essa parte dessa coisa do creditworthiness, né? Do quanto de crédito vai emprestar. Aí você tem um monte de variáveis que você usa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou seja, se ele tem algum serviço de proteção de crédito, se tem a relação com o banco, se já tem outro empréstimo, tem várias coisas, né? O montante de dinheiro que vai ser financiado, o tipo de operação, como que vai ser esse empréstimo, o valor, né? A taxa de juros do contrato, a garantia, tipos de garantia. Então você vai... Na hora que você está fazendo esses modelinhos
de credit score, behavior score, você vai coletando uma série de informações, que aí são informações estatísticas mesmo. Então você tem esses dois lados da moeda. E somando com isso, você tem essa coisa do banco ter que trabalhar os dois lados do balanço. Tudo bem, pessoal? Tá ficando claro o que eu estou falando? Sim. Sim, professor. Então, a composição do ativo bancário, portanto, depende do desejo do banco de absorver riscos associados com eventos futuros e certos, mais especificamente do estado das suas expectativas quanto ao futuro. Quando suas expectativas são desapontadas, o banco tende a reduzir o grau de transformação de maturidade e passam a privilegiar a liquidez. Então, assim, quando a gente começa a entrar no momento de que os bancos começam a aumentar a preferência pela liquidez, eles começam a trocar empréstimos de longo prazo por empréstimos de curto prazo. Então, se eles puderem, se existisse um mercado secundário que eles pudessem vender as dívidas, eles iriam fazer isso, né? Então, em momentos de preferência pela liquidez alta, você só vai conseguir pegar empréstimo no banco se você for para o cheque especial, por exemplo, que são empréstimos caros de curtíssimo prazo, né? Então, isso que acontece. Então, os bancos, no momento em que a economia está crescendo, que as expectativas estão boas, o banco ele faz bastante empréstimo de longo prazo. Na hora que as expectativas começam a ficar ruins, ele deixa de fazer empréstimo de longo prazo, tipo, o sujeito vai lá comprar uma casa. Se a economia estiver ruim, com expectativas ruins, a possibilidade do empréstimo ser negado é maior. E aí eles passam a privilegiar os empréstimos de curto prazo. Então a firma bancária procura ativamente ajustar seu portfólio de modo a explorar as oportunidades de lucros existentes. O ativismo do banqueiro significa também que a firma bancária, ao adotar suas estratégias na busca por maiores lucros, procuram tomar iniciativas para atrair clientes, criando estímulos novos que modificam a escala de preferência dos depositantes, visando, inclusive, contornar as regras coibidoras de suas atividades que as autoridades monetárias possam estabelecer. Bom, aí o que acontece? As autoridades, né, o Banco Central, ele é o grande fiscalizador do sistema financeiro e do sistema bancário. Então, o Banco Central ele vai querer sempre tentar criar regras para coibir que o banco tome posições mais arriscadas, digamos assim, né? Então, o banco ele está sempre indo nos bancos comerciais, vendo os modelos que eles usam, pedindo informações e por aí vai. Isso é uma coisa. Por que o banco faz isso? Por que o Banco Central faz isso? Porque se tem a consciência, né, de que o sistema financeiro acaba sendo um dos setores mais importantes da economia, em especial o sistema bancário. Quando um banco quebra, isso pode alastrar para toda a economia, né? Como foi lá o caso da crise de 2008. Então, o sistema bancário ele é bastante regulado, né? Principalmente no Brasil. No Brasil, a gente tem o sistema bancário bastante regulado. E os bancos, o que acontece? Essa regulação acaba por reduzir as possibilidades de lucro dos bancos. Então, os bancos muitas vezes tentam criar novos produtos justamente para tentar escapar da regulação. E aí fica esse jogo, né, de gato e rato, né? Os bancos tentando, o Banco Central tentando cercar por meio de regulação e os bancos comerciais tentando escapar da regulação, digamos assim, criando novos produtos, fazendo inovações financeiras. Inclusive, as inovações financeiras é um dos motivos do porquê que a gente tem essa expansão brutal da moeda na economia, né, dos ativos na economia, justamente porque os bancos eles sempre estão tentando ter inovações financeiras para poder terem mais lucro. Isso, de modo geral, aumenta a liquidez do sistema.
Tudo bem por enquanto? Sim? Sim, tudo bem. Muito bem, então. Professor, se o senhor se sentir muito ruim, o senhor fala. Tá. Não, pode deixar, gente. Falta pouco, eu agradeço aí. Mas hoje não teria como ter aula presencial de qualquer forma. A UFPA tá vazia. O chefe mandou mensagem aqui falando para não dar aula presencial hoje. Então a gente estava no caminho certo, na verdade, o tempo inteiro. Não ia ter como ter aula presencial. Acho que ninguém está tendo aula presencial hoje. Acho que faltou energia, alguma coisa assim. Eu sei de professores que tinham marcado aula, só que tinha pessoa a caminho da faculdade já. Ah, é? De outras turmas, né? Não da nossa. Sim, não da nossa, Sim, mas do curso. sim. Mas às 5h30, mais ou menos, eu recebi uma mensagem falando para não ter aula, que a universidade estava vazia, não sei o quê. Pois é. É a coisa de construção de cenários, né? Você já... Mas eu tô bem mal mesmo. Se eu fosse para aula, eu acho que ia ser ruim dar aula presencial também. Então deu tudo certo no final das contas. Mas se eu tiver ruim aqui, eu paro. Mas assim, tá dando para levar. Tá impossível, né? Então, a abordagem pós-keynesiana enfatiza, sim, a administração dinâmica do balanço das instituições bancárias como fator que condiciona o comportamento dessas. Então, é isso, você está fazendo a administração ativa, tanto do lado do passivo quanto do lado do ativo. A firma bancária, da mesma forma que escolhe a cesta de ativos que irá reter, procura, no lado do passivo, administrar suas obrigações. Administração de exigências de reserva, introduzir inovações financeiras e ainda tomar empréstimo no mercado interbancário ou junto ao Banco Central, de modo a prover os fundos para expansão de seus ativos. Então aqui, qual que é outro problema dos bancos, né? Tanto essas obrigações, né, tanto o lado do passivo, que tem as obrigações do banco, quanto o lado dos ativos, que tem o que você vai receber, né, do sistema, eles estão inclusive com falta de casamento, né? Ou seja, esses recursos eles não necessariamente casam ao longo do tempo, né? Então, nessa interpretação pós-keynesiana aqui, essa administração ativa faz parte desse comportamento que leva em consideração essas questões que têm a ver com a economia pós-keynesiana, né? Que tem a ver com a incerteza, com a preferência pela liquidez. Nesse sentido, a mesa ALM, né, que é bastante usada, aí os bancos quase todos trabalham com isso, né? Na minha opinião, a mesa ALM, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas a mesa ALM ela acaba sendo uma forma pós-keynesiana, na minha opinião, da gestão do banco. Para quem quiser ver sobre isso alguma hora, tem um livrinho legal aqui, que é esse livro aqui. Gestão de ativos e passivos. Né? Eu acho que dá para fazer uma interpretação pós-keynesiana, né? Essa coisa da administração do lado do ativo, do lado do passivo. E eu acho que isso daqui é a encarnação dentro dos bancos do que preconiza a teoria pós-keynesiana, né? Dessa administração tanto do lado do ativo quanto do lado do passivo para aumentar a lucratividade. Por isso, os bancos não devem apenas fazer escolhas em relação às suas aplicações, mas também com relação à fonte do recurso, né? Então, do lado do passivo, aonde que o recurso está entrando, você tem que conseguir fazer a administração desse recurso também. Então, a administração do ativo, a escolha do portfólio de aplicações. Então, Keynes, na teoria geral, formulou sua teoria de preferência pela liquidez, em que a taxa de juros é a recompensa por se abrir mão da liquidez.
uma medida do desejo daqueles que possuem moeda de abrir mão do controle sobre ela. Então, em um modelo que havia somente duas classes de ativos, moeda e títulos, no capítulo 17 da teoria geral, Keynes generalizou sua teoria da preferência pela liquidez para uma teoria de precificação dos ativos. Cada classe de ativo existente possui sua própria taxa de juros, né, taxa de juros A, definida em termos dos preços correntes de mercado. Então, a taxa de juros de cada ativo depende do rendimento do ativo ou quase renda, do seu valor de mercado ou a taxa de apreciação, do custo de carregamento e do seu prêmio de liquidez. Né? Então é bem parecido com o que a gente já tinha visto, né? A gente está usando outra nomenclatura aqui, mas é bem parecido, né? A taxa de juros depende do quanto aquele ativo vai apreciar, o retorno, o quase renda, né? Se aquele negócio, você tem a posse, né? Então vamos pensar uma ação da Petrobras, né? Você tem uma ação da Petrobras, está valendo quanto hoje? Está valendo por volta de R$26, né? Quase 27. Tá ruim para comprar Petrobras, na minha opinião, tá vendo? Tá perto do pico. Tá um bom momento para comprar Petrobras. Então vamos supor, você tem uma ação da Petrobras. Ela pode valorizar, né? Esse seria o nosso parâmetro A apreciação, né? O valor de mercado. O parâmetro Q, que pode ser, a gente pode pensar o dividendos que ela vai te pagar, né? Então você tem a posse daquele ativo, aquele ativo te gera dividendos. O custo de carregamento, né? O custo de carregamento de uma ação é bem baixo, e a própria escala de liquidez. Nessa abordagem, a preferência pela liquidez é refletida em termos do trade-off entre retornos monetários, então você vai ter o retorno de ter aquele ativo, né? Seja porque a ação se valoriza, ação, mas pode ser qualquer coisa, né, gente? Pode ser o imóvel que você comprou, aquele imóvel se desvalorizou, o que vai ser o pagamento de aluguel que alguém vai te dar. Então vai ter o retorno do ativo, o retorno monetário e o prêmio de liquidez, que é essa moeda, causando assim a substituição na estrutura de demanda por ativos, que se diferenciam de acordo com as combinações de retornos monetários e prêmios de liquidez que eles oferecem, sendo a liquidez valorizada quando a incerteza aumenta. Então vocês veem, a gente está na mesma historinha pós-keynesiana que a gente está discutindo desde o começo do curso, né? Então, para você abrir mão da liquidez, né? Então o banco, na hora de realizar um empréstimo, aquele negócio vai entrar lá do lado do ativo dele. Na hora que ele faz isso, ele vai ter que comparar o risco de carregamento, né? Ou seja, a possibilidade de você dar default, o quase renda, que é o quanto você vai ganhar de juros mensais, e a possibilidade daquele ativo se desvalorizar ou valorizar no decorrer do tempo, né? Então, pode-se expressar a preferência pela liquidez de um banco numa cesta específica de cada ativo escolhidos por ele, de acordo com diferentes graus de liquidez associados aos vários tipos de ativos ao seu alcance. Então, o banco ele pode te realizar um empréstimo, ele pode comprar títulos públicos, ele pode investir no mercado financeiro. Aliás, os bancos eles têm mesas, né? Eu acho que não tem. Antigamente tinha foto da mesa do BTG, mas hoje eu acho que não tem mais. Aqui. Então isso aqui vou tentar abrir outra já. Então isso aqui é uma mesa de operação, né? De um banco comercial qualquer aí, no caso aqui o BTG. Então eles operam, né? Então é o que eu estou falando para vocês. Eles têm dinheiro lá e eles podem fazer várias coisas. Eles podem investir, eles podem
comprar títulos de governo, eles podem especular na curva de juros, eles podem especular na taxa de câmbio, eles podem especular nas ações, eles podem fazer um monte de coisa, né? Então, os bancos, né, isso que eu gostaria que vocês entendessem, os bancos, eles são muito ativos na economia. Ele não é só um repassador de dinheiro para quem poupa, para quem precisa de empréstimo para investir ou para consumir. O banco não é isso. O banco é um agente ativo na economia que opera em vários mercados, né? E essas operações em vários mercados vão depender das variáveis que a gente estava falando, né? Da preferência do prêmio de liquidez, o custo de carregamento, a possibilidade de você ter lucro com aquele negócio, né? com aquele investimento. Né? Então, os bancos são muito mais complexos do que está lá falando na nossa teoria neoclássica. Né? Pode-se expressar a preferência pela liquidez de um banco numa cesta específica de ativos escolhidos por ele, de acordo com diferentes graus de liquidez associados aos vários ativos ao seu alcance. Então, Keynes, de 1971, divide as aplicações de forma ampla em 3 categorias. Letras de câmbio, count loans, né, empréstimos de curtíssimo prazo no mercado monetário, investimento, aplicações em títulos de terceiros, públicos, privados, mais lucrativo que as letras, e adiantamento para clientes, né, empréstimos gerais, mais lucrativos que os investimentos. Então, a gente pode dividir essas categorias, né, as letras de câmbio, os investimentos e os adiantamentos, em que a gente pode dizer que as letras de câmbio têm uma rentabilidade baixa, mas um alto grau de liquidez. Os investimentos têm uma rentabilidade média, mas um grau de liquidez média. E os adiantamentos têm uma rentabilidade alta, mas um grau de liquidez baixo. Ou seja, na hora que você faz o empréstimo, aquela parte do recurso ficou ilíquida, né? Não sei se você sabe, né? Os bancos, dependendo do seu rating, né? Dependendo do grau de risco do cliente, né? Do seu grau de risco, se você for um cliente muito arriscado e você pega 100 mil reais de empréstimo, o banco ele tem que provisionar 100 mil reais, né? Dependendo do grau de risco da operação. Então, às vezes, clientes, funcionário público tem conta no banco, não sei o que, aí precisa provisionar, sei lá, 80%, eu não lembro os valores aqui, tá? E cada banco vai ter o seu e por aí vai, né? Depende dos clientes do banco e tudo mais. Mas é muito líquido, né? Você faz um empréstimo para o cara comprar uma casa, vai demorar 35 anos para aquele recurso voltar para o seu caixa. Tá claro, pessoal, o que eu estou falando? Vocês estão comigo? Sim. Sim, professor. Beleza. Estratégias bancárias, oferta de crédito e postura financeira. Os bancos variam seu desejo de conceber empréstimos tomando como base sua expectativa de viabilidade de projetos de investimento e o valor do colateral. Na fase expansionista do ciclo econômico, ou seja, lembrando, né, a economia ela vai sempre em ciclos, né, vai crescendo, mas você tem as depressões. Na fase expansionista do ciclo econômico, ou seja, nessa parte onde a economia está crescendo, né, que a economia está crescendo, na fase expansionista do ciclo econômico, como o risco de crédito é percebido como baixo e os retornos esperados dos projetos de investimento são altos, de acordo com a avaliação feita pelos bancos, a oferta de crédito por parte do sistema bancário é normalmente elástica. Elástica o suficiente para satisfazer as demandas de crédito dos agentes não financeiros. Então, o que eu estava falando para vocês, né? Na fase ascendente do ciclo econômico,
os bancos eles tendem a emprestar muito mais recursos, né? Eu lembro lá que em 2005, né, no Lula 1, eu trabalhava no centro de São Paulo, né? Então, vou tentar mostrar no Google Maps. Vamos achar São Paulo. Fiz alguma merda aqui. Agora deixa eu achar onde que está o centro. Nossa, eu tô perdido. Tá vendo? Eu não conheço mais São Paulo. Perdizes. Nossa, gente, eu não conheço mais São Paulo. Porque você é paraense agora. Agora eu virei paraense, né? Já era. Não virou. Foi elevado. Fui elevado à categoria de paraense. Você não lembra o bairro? Eu já não lembro mais, já não tô conseguindo achar. Nem o bairro, nem o nome da rua. Beleza, República, tô me achando, pô. Tô me achando. República. Ali é a Casa do Porco, olha. Consolação. Aqui. Consolação, agora achar o Mackenzie. Cadê o Mackenzie? Avenida São Luís. Só digitar ali em cima na barra de pesquisa. Não, mas aí depois eu não vou conseguir achar o caminho que eu fazia. Aqui, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Beleza. Então, eu estudava aqui. Cadê? Aqui. No Mackenzie. Aí eu desci aqui a Rua da Consolação. Aí, mas eu não desci a Rua da Consolação necessariamente. Pra onde que eu ia? Viaduto 9 de Julho, Avenida São Luís. Acho que é aqui na Avenida São Luís. Cadê o bonequinho? Ah, não tem o bonequinho mais? Bom, essa rua aqui, a Avenida São Luís, todas essas ruas, na verdade, a Avenida São Luís, a própria Rua da Consolação aqui, ó, que eu entrava, né? Essas ruas aqui eram todas cheias de... aqui apareceu o bonequinho. Teatro Roosevelt. Pô, era legal, pessoal. Essa foi a época da minha vida divertida. Aqui, essas ruas todas aqui, né? Que eu via 9 de julho, não. Praça da Bandeira, Vale do Anhangabaú. Essas ruazinhas todas aqui. 7 de Abril. Todas essas aqui eram cheias de... Vamos ver se eu lembro. Eram cheias de bancos, né? Não era nem bancos mesmo, eram essas ruazinhas aqui mesmo que eu entrava. Eu andava nessas ruazinhas todas aqui. E cada 2 lugares, assim, tinha alguém te oferecendo crédito. Era um negócio impressionante. Em todos esses lugares aqui. Quando tiraram a foto tava meio feio lá, né? Eu andava por aqui porque eu estudava no Mackenzie, e aí eu atravessava esse centro aqui, eu vinha por essa rua aqui, aí eu vinha para cá para ir até a Líbero Badaró. Isso aqui era lotado, assim, a cada, sei lá, sem brincadeira, a cada 3 metros tinha alguém te oferecendo crédito.
isso lá em 2005, né? Era um negócio impressionante, assim, impressionante. Tá bem diferente hoje em dia, né? Você vê, não tem tanto banco, vocês viram? Provavelmente essa foto aqui, ó, essa foto é de 2021, né? Não tem tanto banco. Ó, tem esses mercadinhos, essas coisas que não existiam nessa época, em 2005, né? Esse prédio aqui existia. É isso. Em momentos em que a economia está crescendo, todo mundo quer emprestar. É um negócio impressionante. Assim, eu acho que isso pode voltar a acontecer nos próximos anos, né? Vocês viram que o PIB cresceu, né? Está se formando, me parece, que uma expectativa boa na economia. Quando isso começar a acontecer e todo mundo ficar com a percepção de que vai ter crescimento econômico, ou seja, se tiver crescimento econômico e o pessoal ficar empregado, a possibilidade de você ter default na operação que você está fazendo, ela é menor. Então os bancos eles vão emprestando. Então é bastante elástico, né? Esse volume de empréstimos. Já durante o ciclo de descenso, né? Ou seja, quando a economia está caminhando para uma recessão, nessa parte aqui do ciclo, o valor dos colaterais e os retornos prospectivos sobre os projetos de investimento, de forma geral, caem. Assim, depois de um lag de tempo conhecido, os bancos responderão diminuindo novos empréstimos, de modo a aumentar a liquidez do seu balanço, expressando sua maior preferência pela liquidez, pois os lucros esperados declinarão, uma vez que aumenta a percepção de um maior default entre os compromissos de empréstimo. Então, se você começa a ter a percepção de que a economia está degringolando, né, vai ter risco de crise e tudo mais, você começa a correr o risco de perder dinheiro se você realizar os empréstimos. Então, mesmo aquele cara que tem um score muito bom, pode ser que ele não consiga o crédito. Isso pode acontecer nesses momentos. Então, quando as instituições bancárias se tornam-se, em geral, mais pessimistas, os tomadores de crédito que tinham sido previamente aceitos pelos bancos podem se defrontar com o valor do colateral e projeções de seus fluxos de rendas reduzidos de acordo com a avaliação da instituição financeira. Então, assim, você foi lá em março, a economia estava indo bem, o ciclo de crescimento econômico. Os caras falaram, olha, a gente vai realizar um empréstimo para você de 500 mil a uma taxa de juros de 9%. Se 2 meses depois, aí você ofereceu uma fazenda lá como colateral, 2 meses depois, se aumentou a percepção de risco do sistema, pode ser que aquele seu colateral vale menos, né? Então aquela fazenda que você achava que valia 200 mil, agora ela está valendo 150 mil, e o valor que ele vai te prestar vai ser bem menor, já não vai ser 500 mil, vai ser 350 mil, talvez menos, né? Então, o sistema bancário, ele acaba dependendo muito e trabalhando prociclicamente, né? Ele age a favor do ciclo econômico. Em momentos de expansão, o crédito aumenta, em momentos de retração econômica, o crédito diminui. Então, o ciclo de crédito, ele é a favor do ciclo econômico. Quando a economia está crescendo, o crédito aumenta. Positivo. Quando a economia está em descenso, o crédito cai, né? Então, o ciclo do crédito, ele é a favor do ciclo financeiro. O que é uma dificuldade a mais para a economia, né? Que você pensa assim, se você está entrando em retração, que é o momento que talvez a economia precisasse de mais liquidez, é quando o sistema bancário está querendo ficar mais líquido e reduz a liquidez do sistema. Então isso é um drama, né, do ponto de vista dos formuladores de política econômica. Por isso que durante a crise da Covid, o Banco Central lançou uma nota pedindo para que os bancos comerciais não aumentassem a provisão de crédito, né, que eles mantivessem, porque é sabido que os bancos aumentam a preferência pela liquidez em momentos de crise.
Tudo bem? Dúvidas, angústias, aflições? Não. Então, a partir de Minsk, 1986, pode-se construir as posturas financeiras a seguir para os bancos e suas estratégias relacionadas a operações. Quando predomina o maior grau de conservadorismo em termos de margem de segurança na administração de um ativo bancário, os bancos dão ênfase ao fluxo de caixa esperado como principal critério de concessão de fundos. E os empréstimos são estruturados de tal forma que os fluxos de caixa antecipados preencham os compromissos financeiros, caracterizando uma postura de financiamento hedge. Então é o seguinte, na hora de realizar um empréstimo, né, predominam esse maior grau de conservadorismo. O cara te apresentou um projeto de investimento. Você vai querer ver se aquele projeto de investimento ele paga o principal da dívida, então uma dívida qualquer, né? Uma dívida. Ele tem duas partes. O principal, é ruim escrever aqui, então me perdoe, e os juros. Então, essa estrutura mais conservadora significa que você está olhando para o projeto e aquele projeto, ele garante um fluxo de caixa que vai pagar você tanto o principal quanto a dívida. Quando as expectativas se tornam menos conservadoras, os bancos relaxam os critérios para concessão de crédito. Vejam bem, quando a economia está no ciclo de crescimento, os bancos eles relaxam. Então se antes você precisava de um colateral, você vai pegar um empréstimo de 500 mil, você precisava de um colateral de 200 mil, agora, nesse momento de ascendência do ciclo, talvez o banco ele tope você dar um colateral de 100 mil. Então ele relaxa as restrições. Então, quando as expectativas tornam-se menos conservadoras, os bancos relaxam os critérios para a concessão de crédito, os quais passam a ser baseados principalmente no valor dos ativos penhorados. O refinanciamento das posições inclui ativos que proporcionam retornos a longo prazo através de dívida de curto prazo, ou seja, uma unidade especulativa financia suas posições de longo prazo com recursos de curto prazo. A viabilidade de uma estrutura financeira especulativa depende tanto do fluxo de lucro para pagar os juros sobre as dívidas quanto do financiamento do mercado, em que tais dívidas podem ser negociadas. Então vejam vocês, agora eu não estou preocupado se o cara tem um fluxo de caixa para pagar o principal e os juros. Eu estou preocupado se o cara consegue pagar o principal, né? Ou seja, eu estou preocupado com esse retorno de longo prazo dele, mesmo que ele tenha que financiar com recursos de curto prazo. Por que alguém faria isso, né? Então isso é importante pensar. Vamos supor que você vai pegar uma dívida emprestada no Banco Pará, 100 mil reais. Os caras eles podem te oferecer, vamos supor que a taxa de juros da economia esteja em 2%. E esse empréstimo de 6 mil reais, de 100 mil reais, você pegou a 6%. Nesse caso aqui, você prefere pegar um empréstimo a taxa de juros fixas ou a taxa de juros pré-fixada ou pós-fixada, nesse cenário? Não entendi direito. Pode repetir? Posso. Pensa
pensa assim, a gente está num cenário em que a taxa de juros Selic está 2%, beleza? Sim. Que é o cenário de 2 anos atrás, mais ou menos. A gente foi no banco e pegou um empréstimo de R$ 100.000 a taxa de juros de 6%. Nesse cenário, você prefere pagar essa taxa, a taxa de juros fixas ou flutuantes? Taxa de juros pré-fixada ou pós-fixada? Pós-fixada. Pós-fixada? Mas aí, se a taxa de juros Selic aumentar, o que Flutuante. vai acontecer com a taxa de juros do banco? Pode desvalorizar. Ela aumenta. Ah, Então, nesse cenário, seria melhor você comprar pré-fixada. Vamos pensar o momento de hoje. A taxa de juros Selic está 13,75. Beleza? Você foi no banco pegar os mesmos R$ 100.000 e o banco te ofereceu uma taxa de juros de 15% ao ano. Nesse cenário, você vai pagar a taxa de juros. Você prefere pagar uma taxa de juros pré-fixada ou pós-fixada? pós-fixada. Pós-fixada. Pós-fixada, porque se a taxa de juros Selic cair, que é o que deve acontecer, o preço do seu empréstimo fica mais barato, sim ou não? Vocês sacaram a ideia? Sim. Sacou, Lisa? Sim. Então, por isso que existe essa unidade especulativa. O especulador, ele acredita que a taxa de juros futura vai cair. Por isso que existe gente que vai fazer empréstimo com taxa de juros pós-fixada. Vai escolher um produto em que a taxa de juros seja pós-fixada, porque ele acredita que essa taxa de juros no futuro vai cair. Tudo bem? De forma geral, o período de prosperidade da economia leva a uma diminuição ainda maior da preferência pela liquidez dos bancos e a aceitação de práticas financeiras mais agressivas. Deste modo, os bancos relaxam ainda mais o seu critério de concessão de fundos, aceitando uma relação de fluxo de caixa especulativo e concedendo empréstimos baseados quase que exclusivamente no valor dos colaterais. Ou seja, você já não está mais preocupado com o fluxo de caixa. Você só está preocupado com a fazenda que o cara ofereceu lá como colateral. E aí o que acontece? Se engajando em um sistema Ponzi. Ou seja, o cara que é Ponzi, na hora que ele faz o projeto dele, ele nem calcula fluxo de caixa. Ele vai lá pegar dinheiro no banco emprestado sem nem ter um projeto. Simplesmente no colateral. Olha, eu preciso de dinheiro emprestado e o banco aceita só o colateral. Esse sistema é Ponzi, porque daí, se isso começa a acontecer, que é o que aconteceu de forma forte na economia brasileira ali, a partir de 2015, 2005, né? Ou seja, todo mundo emprestando dinheiro. Imagina, os caras queriam me emprestar R$ 3.000, eu não tinha nem salário direito. Vocês entendem o grau da loucura? Porque tem essa percepção de que você pode fazer os empréstimos e que você vai ter retorno com eles. Tá clara a diferença entre essas três unidades? Sim. Então, a administração do passivo envolve decisões relativas à participação dos diversos tipos de obrigações no total do passivo, inclusive a proporção de patrimônio líquido, ou seja, o grau de alavancagem. As instituições bancárias modernas passam a agir do lado das obrigações, de forma dinâmica, adotando uma atitude ativa na busca de novos depósitos ou na administração das necessidades de reserva, o que faz com que os fundos que financiam seus ativos sejam fortemente condicionados pelo próprio comportamento do banco. Então, o banco é aquele banco que vai lá oferecer para os nossos pais, né,
Minha mãe vira e mexe e me pergunta, o banco está me oferecendo aqui um título de capitalização. Parece bom, eu vou sair rica no final, né? Não vai, né? É uma merda o título de capitalização, né? Ele paga menos que a poupança. Mas do ponto de vista do banco, é uma forma do banco conseguir mais poupança, que o pessoal vai lá e compra. Tá clara essa ideia, pessoal? Sim. Muito bem. Então, as obrigações bancárias modernas, as instituições bancárias modernas passam a agir do lado das obrigações de forma dinâmica, adotando uma atitude ativa na busca de novos depósitos ou administrando as necessidades de reservas, o que faz com que os fundos que financiam seus ativos sejam fortemente condicionados pelo próprio comportamento do banco. As mudanças no perfil das obrigações bancárias podem ser obtidas através do manejo das taxas de juros dos depósitos a prazo e, ainda, de outras formas indiretas de estímulo a um redirecionamento do comportamento do público, como publicidade, fornecimento de garantias especiais dos depósitos, oferecimento de presentes e prêmios aos clientes e a criação de novos atrativos, tipos de obrigação, né? Que é isso, é quando o banco lá fica tentando vender para minha mãe os malditos dos títulos de capitalização, que é uma merda, né? Mas minha mãe fica lá querendo comprar um negócio. As inovações financeiras, portanto, ao ampliarem as formas através das quais os bancos podem atrair recursos, exercem forte influência sobre o montante e o perfil de recursos captados, alavancando a capacidade dos bancos de atender à expansão da demanda de crédito. Mudanças na quantidade de moeda ocorrem por intermédio de interações entre unidades econômicas que desejam realizar gastos, consumos e investimentos, e os bancos que podem facilitar ou não tais gastos. A oferta de moeda torna-se, assim, interdependente da demanda por moeda. Então, o tanto de moeda que vai ser disponibilizado no sistema financeiro não depende necessariamente da demanda por moeda. Depende desse comportamento dos bancos, dessa escala de preferência pela liquidez. O Banco Central tem poder regulatório sobre a expansão primária de liquidez, limitando ou expandindo sob certas restrições, dado que atua através dos bancos comerciais, a capacidade de captação dos bancos e, deste modo, influenciando nas condições da oferta de crédito. Então, os bancos, o Banco Central pode criar uma lei, por exemplo, não pode mais vender títulos de capitalização. Isso ia restringir a lucratividade dos bancos. Por outro lado, eles podem permitir que os bancos realizem inovações financeiras, mas o que pode gerar problemas do ponto de vista de crescimento econômico, né? Então, por exemplo, de forma geral, os bancos comerciais não podem financiar inovações financeiras, né? De forma geral, você não vê os bancos entrando muito em startup, por exemplo. Por que isso acontece? Porque é de alto risco, né? É um tipo de investimento de alto risco. Então, o Banco Central, de forma geral, não permite. E aí, por isso que a gente tem o BNDES. O BNDES é o banco no Brasil que faz esses empréstimos para as empresas, além de empréstimos mais baratos. O BNDES ele também faz empréstimos para inovação, né? Ele assume um risco maior, que os bancos comerciais não têm capacidade de assumir. Através da manipulação da taxa de juros e do nível de reservas bancárias, as autoridades monetárias podem influir no volume e no preço do crédito bancário, sendo que o resultado final sobre o volume de oferta de crédito depende das respostas dos sistemas financeiros às variações de rentabilidade e suas diferentes operações ativas. Então é isso, na hora que o Banco Central está aumentando ou diminuindo as reservas bancárias, né, ou seja, os depósitos compulsórios,
está aumentando ou diminuindo a taxa de juros, ele está influenciando na liquidez que o sistema financeiro vai prover para a economia. A administração do passivo significa, portanto, que a oferta de crédito bancário é responsiva à demanda por financiamento, não sendo estabelecida mecanicamente pelas ações das autoridades monetárias. E aí o que acontece? O Banco Central ele pode fazer isso, aumentar a taxa de juros, diminuir a taxa de juros, aumentar os depósitos bancários ou reduzir os depósitos bancários. Mesmo assim, os bancos eles têm a própria escala de liquidez deles. Então, às vezes o Banco Central está tentando restringir crédito e os bancos estão dando fluidez por esse crédito, por alguma inovação financeira ou qualquer coisa do tipo. Então, de novo, lá depois da crise de 2008, o Banco Central dos Estados Unidos, sei lá, em poucos anos, ele jogou mais de 3 trilhões de dólares na economia americana e a quantidade de empréstimos não aumentava. Por quê? Porque a escala de preferência pela liquidez dos bancos comerciais nos Estados Unidos estava muito alta. Então, os caras acabavam não emprestando dinheiro. Então, por isso que acaba sendo autônomo, né? Às vezes o Banco Central quer tentar fazer as coisas, mas depende muito de como que o sistema bancário está vendo a economia. Quais são as expectativas que o sistema bancário tem para a economia nos próximos períodos. Um dado volume de reserva pode ser sustentado por diferentes valores de obrigações, dependendo da composição e o grau de observação de reservas, né? Pode ter depósitos, pode ter títulos de capitalização, tem várias coisas, né? Inclusive CDBs e por aí vai. Os CDBs, né, que a gente gosta de comprar aí na XP, né, em outras plataformas, é isso, é uma forma que o banco está tendo de captar recursos seu, né, para poder emprestar taxa de juros mais alta, é isso. Como essas representam perdas para os bancos, no sentido de que se trata de recursos que não são aplicados, e diferentes obrigações consomem reservas em diferentes proporções, o gerenciamento dos bancos tenderá a substituir as obrigações com baixa absorção de reserva por aquelas que consomem mais reservas, até que os custos abertos compensem o diferencial dos custos encobertos na forma de reservas requeridas. Então, o banco, o banco pode liberar recursos para serem direcionados para oportunidades percebidas de lucro, a habilidade de criar substitutos e minimizar a absorção de reservas é uma propriedade essencial do sistema bancário, maximizador de lucros. Para o Minsky, os esforços de maximização de lucros dos bancos e a mudança nos custos das reservas, quanto a taxa de juros se eleva e cai, faz a oferta do sistema financeiro ser responsiva à demanda. Então, a rigor, o que a gente está falando aqui é que o banco, se ele quiser, ele tem capacidade de emprestar dinheiro para todo mundo que bate lá na porta do banco e pede dinheiro emprestado. O banco tem essa capacidade, ele pode fazer isso se ele quiser. Ele não vai fazer por dois motivos, ou por conta da preferência pela liquidez, ou por conta do crédito score. Mas ele pode atender toda a demanda, né? Mas ele não atende por conta disso, porque ele tem a escala de preferência pela liquidez e ele tem os modelinhos lá de crédito score. Tudo bem por enquanto? Dúvidas, angústias, aflições? Não. Beleza. A lucratividade dos bancos é determinada fundamentalmente pelos ganhos líquidos de seus ativos. Nesse sentido, as instituições procuram aumentar o spread entre as taxas de aplicação e a captação de recursos, aplicando taxas mais elevadas que aquelas que pagam em operações passivas. Grosso modo, o lucro bruto do banco é igual ao rendimento de seus ativos menos os custos de depósito. Quanto mais otimista for um banco quanto ao futuro e mais agressiva for a sua estratégia por ele adotada, maior deverá ser a participação
de obrigações de menor prazo no total do passivo, ao mesmo tempo que deverá crescer a composição da estrutura ativa, a participação de ativos de longo prazo e de empréstimos baseados em valores colaterais. Segundo Minsky, os bancos, movidos pelo processo de concorrência bancária e pela busca de maiores lucros, procuram aumentar sua escala de operação e elevar o spread bancário, utilizando duas estratégias. Primeira, elevação do lucro líquido por unidade monetária do ativo. 2, aumentando a relação entre ativo e o capital próprio do banco, a alavancagem. A tentativa de aumentar o spread entre a taxa de juros do ativo e a taxa de juros do passivo, ou seja, a taxa de juros do ativo é o seguinte: eu vou emprestar dinheiro aqui para o Hugo. O Hugo vai pegar uma grana emprestada no banco para comprar uma casa, né? Eu vou pagar, ele vai pagar 15% sobre essa taxa e eu vou captar no mercado, sei lá, um CDB que vai pagar, que eu vou pagar 13%. E aí eu fico com essa diferença, né? Então, né, a tentativa de aumentar o spread entre a taxa de juros do ativo e a taxa de juros do passivo leva os bancos a aprimorarem os serviços que eles oferecem aos depositantes e tomadores de empréstimo, criando novos tipos de papéis, novos instrumentos financeiros, que resultam a pressão de lucros, né? Então, os bancos, eles querem emprestar o quanto mais possível, porque é isso que vai gerar lucro para eles. E, claro, eles querem emprestar sem ter tantos defaults, né? Default, ou algo assim, né? Tantos prejuízos. Tá clara a ideia aqui, pessoal? Assim, professor. Sim. Então, a manutenção de um spread bancário positivo requer que os bancos procurem se aproveitar das oscilações das taxas de juros. Quando suas expectativas são baixistas, eles deverão dar ênfase aos ativos com taxas de juros fixas ou com maior intervalo para revisão dos juros, financiando-os com passivo de curto prazo e com taxa de juros variáveis. É o que está acontecendo agora, né? Por exemplo, esses dias eu quis comprar uns CDBs, e aí não tem mais aqueles CDBs pagando acima de 14%. Não tem mais, né? Você vai na hora boa lá, que é às 10 da manhã, na XP é assim, né? Entre 10 para as 10 e até 10 e 10, né? É o 20 minutos de intervalo que aparecem bons títulos lá. E não está aparecendo mais. Por quê? Porque a curva de taxa de juros está caindo, né? Então está ruim para pegar empréstimo, né? Ou seja, os bancos aqui, eles estão querendo agora, eles estão com a expectativa de que a taxa de juros vai cair. Então eles só estão oferecendo CDBs pós-fixados. O que significa isso? Se você comprar, você vai se dar mal, porque dado que a taxa de juros vai cair, você vai perder rentabilidade, digamos assim, né? Então está ruim. Se essas expectativas são altíssimas, os bancos procurarão casar a sensibilidade do ativo com a variação das taxas de juros, diminuindo a maturidade média de seu ativo e os seus ativos com taxas de juros fixas e aumentando, em contrapartida, a participação de ativos com taxas variáveis, financiando-os com obrigações com taxas de juros fixas. Então, o que o banco faz? Quando você está com a perspectiva de que a taxa de juros vai cair, e você tem empréstimos à taxa de juros fixas, você pode vender títulos pós-fixados, né? Você pode fazer empréstimos pós-fixados e captar a títulos. Não, você vende a títulos, você faz empréstimo a títulos, né? Você vai pegar um empréstimo no banco, o banco vai querer te oferecer um pré-fixado, porque ele não quer perder com a baixa. Ao mesmo tempo, na hora que ele vai oferecer a CDB, para captar o recurso, ele vai oferecer CDB pós-fixado. Vocês sacaram a lógica? Né? Então, ele vai ganhando nas duas pontas. A técnica, isso aqui tem muito a ver com a tal da mesa LM lá, Daniel. Muito a ver, muito a ver. Que é essa administração de ativo e passivo.
não é só o prazo, é ter noção o que vai acontecer com a economia nos próximos períodos. Nesse momento, os bancos estão querendo fazer empréstimos pré-fixados e eles só estão oferecendo CDBs pós-fixados. É a forma que eles trabalham os dois lados do balanço, tanto o lado do ativo quanto o lado do passivo, para obter lucro. Então vejam, é bem diferente da economia neoclássica, que é só um intermediário. Aqui o banco está trabalhando ativamente para ter mais lucro com o cenário econômico. Tudo bem? As técnicas de administração de passivo e o lançamento de inovações financeiras assumem um papel crucial na estratégia bancária, procurando reduzir a necessidade de reservas e aumentando o volume de recursos de terceiros captados, de maneira compatível com a alavancagem dos empréstimos. É isso, acabou sendo uma aula mais curta, né? A última vez que eu dei essa aula presencial, ela foi mais longa. Vou parar aqui.